Feras felinas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Klein, sou do segundo ano do ensino médio e hoje estamos aqui com mais um De Frente com a Fera, o quadro em que a gente entrevista os nossos queridos professores e funcionários aqui do nosso colégio. E hoje é um episódio muito especial com uma pessoa que, assim, que mesmo cansada é sensacional. Então, a gente vai falar de biologia hoje. Se eu fosse você, não perdia esse episódio. Estamos aqui com a Carla Cansada. Uma salva de palmas! E aí, Carla, tudo certo com você? Tudo certo comigo. Ai, e com bom. vocês tudo certo também? Tudo certo. Vai ser muito bom o episódio hoje, né, galera? Tomara. Mas eu não poderia estar sozinha aqui. Eu estou com outras pessoas cansadas. Estou aqui com... Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, do primeiro ano do ensino médio. E eu tô aqui sentindo que o meu público parece uns neandertais, mas eu sei que depois desse episódio vão ser todos vocês homo sapiens. Oi, pessoal, meu nome é Lavínia, sou do terceiro ano do ensino médio. E eu queria dizer que esse episódio vai ser top, porque a minha matéria preferida é biologia. Então eu amo biologia. A gente tá todos entre amantes de biologia, só a Marina que prefere gramática. Não sei sei como. A gente quase expulsou ela do episódio hoje. Exatamente. Mas é legal também, gramática. A hora que a gente... Não, Carla, não precisa fingir pra gente. Não precisa fingir. Queremos transparência. É, aqui é um ambiente seguro. Bem, galera, pra começar nosso papo, a gente sabe que o Brasil, a gente foi abençoado, como diria nosso professor Gordon. Beijo, Gordon. Ele tem episódio aqui. Claro que ele tem episódio. Claro que ele tem episódio aqui, vai estar aqui. Eu não sei, ele falava alguma coisa que o Brasil era abençoado pela biodiversidade, alguma coisa, não me lembro. E tendo em vista essa biodiversidade, como que você acha que ela impacta, eu não sei conjugar isso mesmo, impacta nos estudos, Impacta. nos estudos brasileiros? Olha, o Brasil realmente tem uma grande biodiversidade. Ele é um país abençoado por Deus e bonito por natureza. É isso! Ó, pega a música, pega. Era isso Nossa, aí. o Jorge Benjora, essa música aí. Ai, eu vou E saber. o problema dos estudos biológicos é o investimento, né? Que às vezes não tem tanto investimento para esses estudos, né? Mas os que têm são super bem sucedidos, porque o Brasil tem uma riqueza de fauna e flora e a gente pode usar isso para qualquer coisa, para medicamento, para reverter extinção, enfim, muitas coisas. O problema hoje mesmo, né, do Brasil, eu acho, nem é a biodiversidade, é o incentivo, né? Principalmente financeiro, né? Financeiro Não para adianta. poder fazer essas pesquisas. Porque vontade tem, mas... Biodiversidade tem, Não adianta profissionais ficar, excelentes vai, tem, né? mas falta o investimento. Tem que ter falta a um grana, investimento. né? Falta um investimento. Isso é Né? triste, né? Vontade de... Então foi um caso também daquela mulher... Desculpa, pessoal, não sou tão antenada assim, mas... Aquela mulher que descobriu aquele... Aquelas Polilaminina. células que Aquelas revertem células- o câncer, né? Não, A A polilaminina. Isso aí mesmo, polilaminina, pessoal. perdão. A Tatiane. Então, ela falou que foi muito difícil ela fazer essa pesquisa por conta de falta de investimento também. Como eu trabalhei um tempo no Instituto Pasteur, então a gente via, né, a falta de investimento na ciência. E, enfim, por uma razão, uma série de coisas, inclusive porque o Brasil é muito grande, demanda muitas coisas, investimento em muitas áreas, né? Mas tudo demora muito porque não tem investimento financeiro, né? E demorava muito lá no instituto. Algumas coisas sim. Algumas coisas sim. Vacina, lá eles fazem a vacina da raiva, né? Então, para você estudar para fazer qualquer vacina demora muito. Eu trabalhei, fiz parte de uma pesquisa, eu tinha uns 37 anos, que é a pesquisa da vacina do HPV. Quanto tempo depois saiu isso? Muito tempo Nossa, depois. meu Deus. E eles estavam no final da pesquisa já. Nossa. É bom que você viu de perto, né? Essa precariedade que teve. Sim, eu trabalhei com uma outra doença numa universidade aí que eu não vamos citar nomes. Que eu trabalhava com uma doença chamada, nem vou falar doença porque também pode associar à universidade, mas enfim, uma doença genética bem difícil, assim, bem rara, tal.
Então a gente fazia extração de DNA e tal. Quando eu entrei lá para fazer, eu fiz uma iniciação científica lá, nesta doença. Quando a gente estava lá para poder descartar, não tinha lugar onde descartar o sangue que era tirado dos pacientes para fazer extração. Não? Não tinha. Lugar. É, assim, a gente improvisava alguns lugares e tal. Então, aí você vê, assim, o quanto... Mas tem outras áreas de universidades que têm bastante incentivo financeiro, tá? Eu não sei como funciona isso, mas tem muitas coisas que tem muito incentivo. Por exemplo, eu fiz um estágio no Instituto de Pesquisa Energética e Nuclear, que lá tinha bastante incentivo. Lá era maravilhoso fazer os estágios, porque tudo que você precisava, você tinha lá. Então, não sei qual é o parâmetro que eles têm para fazer isso. Mas, por causa dessa biodiversidade, a gente podia ter muito mais coisas do que se tem. O que falta realmente é um incentivo financeiro, né? Governamental e, enfim. E desde o começo que você começou seus estudos de biologia, era assim ou começou mais ou menos em algum momento, decaiu assim o investimento? Alguns momentos caíram o investimento, muito, né? E depois voltou ou ainda está estabilizado? Não, depois voltou. Essa é uma fase onde voltou bastante o investimento em pesquisa, mas já teve épocas durante todo esse meu trajeto, 22 anos que eu sou bióloga, de subir o investimento e descer o investimento, subir o investimento e descer o investimento. Isso está ligado. E você acha que subiu agora por quê? Porque o governo decidiu investir de novo. Sim, mas tipo assim, alguma descoberta que alguém fez? Tipo, Não, a menina que incentivou? Não. Na parte de pesquisa, o investimento geralmente vai para a universidade pública, porque é lá onde está a maioria das pessoas que fazem ciência de verdade, né? Então, a universidade pública está ligada ao governo e aí o incentivo para várias áreas, não é só para uma área como da polilaminina. Essa é uma área, mas tem várias outras áreas de biologia molecular, da parte de ecologia, tem várias áreas que precisam de incentivo. E quando aumenta em todas as áreas. Quando diminui em todas as áreas. A ciência é assim, ela não vai aumentar numa área, diminuir na outra, ela aumenta em todas, diminui em todas, um pouco mais em uma, um pouco menos na outra, mas geralmente em todas. E você queria saber se você é bem antenada, né, esse assunto das descobertas que estão tendo na biologia, se você acha algo mais interessante, o mais importante, uma descoberta mais importante recentemente aqui no Brasil? Olha, tem muitas descobertas mais importantes. É muito cruel a gente falar de uma única descoberta da polilaminina. Né? Mas existem outras, por exemplo, usar RNA para combater câncer de pulmão. Isso é uma descoberta que não se fala, que não está aí falando, mas ela é sensacional. Vacinas de RNA que a gente tem hoje, é sensacional. Então, assim, tem várias áreas. É que algumas sobressaem, porque no caso da polilaminina, as pessoas que não andam mais, né, que são lá limitadas nos movimentos por causa da destruição de neurônio, como o neurônio é uma coisa que você não consegue recuperar, é uma célula que não divide, então isso é o que chamou mais a atenção da mídia, né? Chamou bastante a atenção da mídia. Por conta de fazer andar algumas pessoas que acabaram e elas ainda estão... Tem muito estudo, tem muita coisa ainda pela frente, né? Não é uma coisa que está fechado o martelo ainda, mas é uma coisa que apareceu mais, mas tem outras coisas. Usar RNA para poder combater câncer de pulmão, que é um câncer agressivo e mata muito, também é uma coisa muito legal, né? E que a gente não ouve, porque a ciência é assim, você vai ouvir algumas coisas e outras você só não vai ouvir, e elas estão lá, né? Eu acho muito louco que a gente sempre, pelo menos pelo que eu ouço falar, as pessoas sempre falam que os maiores investimentos assim vão para a área de biologia. E é incrível como a gente pensar que mesmo os maiores investimentos, que ainda são poucos, estão indo para a biologia e você vê... Eu não sei se eu consegui explicar, você vê que é pouco ainda. É pouco ainda, imagina as outras áreas. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Se biologia das áreas de pesquisa, de estudo, é a que mais recebe, teoricamente, investimento e tá nessa situação,
que poderia ter mais descoberta, poderia avançar mais, mas não avança por conta da falta de investimento. Imagina as outras áreas. Sim. Imagine as outras áreas. É. Todas as áreas têm investimento, né? Não é só de biologia. E todas as áreas, quando baixam igual de biologia, né? Mas biologia é porque a gente quebra o imperativo da seleção natural, né? Então, biologia, você está lá fazendo coisa para combater o câncer, para a tua saúde, para o homem continuar aqui mais e mais tempo, né? E quebrar esse imperativo da seleção natural. Ele vai ser selecionado como os outros animais. A gente quebrou isso, a gente está aqui, né? Vai continuar aqui. Com qualquer problema, a gente está aqui, né? Então, realmente o que eu penso é que falta mais investimento, as pessoas acreditarem mais na ciência. A gente passou um período aí onde as pessoas não acreditavam na ciência, né? Pessoas que não vacinam mais os filhos, e aí as doenças voltam, né? Isso não é de hoje, não é de ontem, tem um tempo, alguns anos já que vem acontecendo isso, né? Então, as pessoas acreditarem mais na ciência, né? Porque ninguém está lá brincando, são anos, às vezes 10 anos estudando alguma coisa. Eles querem o bem de todo mundo, né? Eles não querem, não, eu quero seu mal. Eles só querem o bem, querem continuar, quer que a espécie, né, continue. Sim, sim. Inclusive, falando dessas descobertas, teve uma aula com um professor de química que ele mostrou uma mulher, não é daqui do Brasil, que ela desenvolveu uma caneta que identifica... Ele mostrou isso pra vocês também? Foi o Marcelo. A caneta identifica tecidos cancerígenos, assim, questão de segundos. Essa também foi uma descoberta sensacional. Também. Você falou, eu tinha lido um artigo sobre essa pessoa que fez isso e também é sensacional. Tem várias coisas sensacionais acontecendo. E a gente tem o hábito de só ver as coisas que não estão dando certo, mas tem um monte de coisa na ciência que está dando muito certo. Né? Inclusive, é triste ver também, porque ele explicou que demorou para sair essa caneta também porque não podiam falar como é que foi feita, entendeu? Não pode falar porque eles têm que, primeiro, se não me engano, vender alguém comprar a caneta, sabe? Ah, tá. Então, eles não podem, simplesmente jogar para todo mundo porque, como assim, é que é quando feito, você entendeu? vai fazer uma pesquisa, precisa ter um laboratório, por exemplo, uma pesquisa de medicamento, de vacina, precisa ter um laboratório que vai ser o responsável por distribuir aquilo. Então, você tem que fechar contrato, tem uma parte burocrática também, né? Não é só fazer pesquisa e descobrir, a gente descobriu isso e agora tá tudo... Não, existe uma parte burocrática. E daí também vem um jogo de potências, isso. Não entra só a biologia em questão, as descobertas, entra ser o jogo de interesses do país, da instituição que está fazendo a pesquisa também, não é só... Exato. Cara, a gente vai continuar investindo, assim, é super importante, mas a gente vai continuar investindo? Será que vale a pena ou a gente vai investir em outra coisa? Tem coisas que poderiam ter um estudo, doenças que poderiam ter um estudo para melhorar a qualidade de vida de algumas pessoas e não tem, porque não tem investimento de nenhum laboratório, não é interessante para eles. Tem tão poucas pessoas assim. Né? É verdade. Infelizmente é isso, gente. E como que você acha que, assim, entender essa essência, a beleza da natureza vai ser importante para a sociedade? Como assim? Me explica melhor essa sua pergunta. A gente olha para a natureza, toda essa beleza, tudo muito bem selecionado, e como isso pode incentivar a gente, por exemplo, a querer cuidar dela? Olha, eu acho que só olhar a beleza não é incentivo para ninguém cuidar de nada, porque senão a gente estava cuidando das coisas até hoje. É verdade, e a gente não está. Eu acho que é uma educação que modifique o pensamento das pessoas, né? E isso é uma educação que ela valorize essas coisas. Daqui para frente é mostrar para as pessoas que a gente precisa conservar o meio ambiente para as futuras gerações, né? E não é só por causa da beleza, porque a gente tem beleza desde que o mundo é mundo e... Porque a gente está conservando ela, né? Entende? Então, é modificar a natureza, né? As ideias das pessoas através da educação ambiental. Eu acho que muita coisa começa pela educação. Né? Muito problema começa a ser resolvido pela educação. O problema é que muitos ainda não têm acesso a isso. Né? Exatamente.
E Carla, partindo um pouco dessa questão, deixando um pouco essa questão de descobertas e indo um pouco mais para preservação ambiental em si, reflorestamento, esse tipo de coisa que no Brasil é um tópico bem presente, você acha que a preservação ambiental ela sempre vai entrar em conflito com os interesses econômicos? Sempre. Sempre necessariamente, você acredita? Eu acho, precisa, é o que eu te falei, precisa mudar muito a cabeça das pessoas. Precisa, né? Para isso modificar. Nós falamos até hoje, acho que um pouco disso na aula, né? Sobre preservar o meio ambiente está totalmente numa via contrária do capitalismo. Entende? As pessoas querem ter um iPhone... Qual que é o número que está aí? O iPhone? 17. 17, mas ela tem um celular legal, né? Mas ela quer ter um 17. Lixo. O que você vai produzir quando você dá fim no seu? Uma coisa lixo o tempo inteiro. Essa coisa programada da TV funcionar até 1 ano, 2 anos e depois, lixo. A gente põe lixo até fora do planeta, com sondas espaciais para ver tempo e papapá, tudo em função do homem. Então, a gente precisa, claro, fazer coisas para preservar a gente aqui também, né? Enfim, nós somos o animal mais desenvolvido, inteligente, mas a gente precisa pensar nos outros animais, porque nós não somos sozinhos aqui. Existem outros animais aqui, outras vidas. A gente está destruindo a nossa própria... Como é que fala? Nosso habitat, nossa origem? Nossa Não, própria raça. o que vai fazer a gente continuar aqui? Porque sem plantas a gente não continua, né? E a gente só está desmatando. Então, a gente vai tirar o que realmente nos faz estar aqui. Nós mesmos estamos nos destruindo. E o homem não pensa nisso. Né? Então, isso vai de encontro. Não tem como... Sabe, não tem como você pensar em sustentabilidade, em preservação, quando você tem um mundo capitalista. Né? Dura é verdade, né? Eu vi, você falou sobre lixo e me lembrou uma coisa agora que tá... Eu não sei se vocês viram aquelas escovinhas de dente que agora estão viralizando, tipo... De madeira. Não, é um pacote da Colgate, eu não vende no Brasil, só encontro em site de importação e, tipo assim, é muito caro. O pacote vem... Gente, eu acho caro. 20 escovinhas, tipo, R$130. E são escovinhas... Mas é descartável? Tipo? É descartável. São escovinhas pequenininhas que você morde, daí sai uma pasta de dente, é um mecanismo que sai, e daí você passa assim por 1 minuto e descarta pra você usar várias vezes no dia. Pra quando, tipo, ao invés de, sei lá, vou pegar um chiclete, vou pegar uma escovinha. Ou ao invés de pegar a minha escova de dente... E nada sustentável. E ir pra um lugar escovar os meus dentes, eu pego essa escovinha, mordo e tenho que toda vez jogar fora. E, gente, na minha cabeça não faz sentido. Na minha também nossa, não. Mas você falou, se ela eu fosse achei biodegradável... Isso, super teria, mas mas olha o pensamento. Exatamente. Se fosse, eu falei, nossa, genial. Se fosse biodegradável, né? Sim, mas não é. Tipo, é um negócio de plástico, daí tem uns silicones, daí... Gente, ó, é só pensar. Petróleo é um recurso não renovável. Ele vai acabar. A maior plástico vem do petróleo, tá certo? Lá de purificação, plástico. Pensa se não tivesse plástico, porque acabou o petróleo, o que a gente teria Nossa, só não ia ter aqui? vida, porque a gente depende muito O que a do plástico. gente ia ter só aqui? Demais. Só aqui, vamos pensar. Ó, madeira a gente teria. O copo de A plástico? água? De plástico. Não, copo de vidro. Não, tipo Então, assim, A mesa, a mesa mas de aqui, ó, madeira. microfone nada, televisão nada, computador nada, câmera nada, tem tudo plástico. Verdade. Cenário, nada. E ainda, principalmente. o ser humano consegue ter a capacidade de perder tempo desenvolvendo um negócio que é mais lixo. Mais lixo ainda. Se Como fosse já não biodegradável, tivesse. beleza, Não, né? é Mas genial. A ideia é boa. Só que não pensou, né? Não pensou, Nessa pensou só na questão. metade. Exatamente. Pensou assim, Pensou No a interesse cota de econômico. pensamento. Exatamente. E hoje na aula, inclusive, estava falando que as empresas não, indústrias, né? São as que mais produzem plástico e acabam degradando mais o meio ambiente, porque acabam descartando de qualquer forma, né? E daí, tipo, um plástico assim que a gente usa não vai fazer diferença naquele total, né? Mas se a gente criar uma cultura de, tipo, não
Meu Deus. Degradar o meio ambiente? De não degradar o meio ambiente, tipo, parar de usar tanto plástico, Quem sabe os empresários, não vai ter né? tanta demanda para Sim. produzir plástico. Então, daí diminuiria a E produção quem de sabe plástico. vocês serão futuros empresários e vão fazer alguma coisa sustentável, um plástico sustentável, vão pensar. Só que tudo que é sustentável é caro e aí o empresário não quer gastar, né? E aí ele quer o que é mais barato para poder ter mais lucro. Enfim, é uma bola de neve. Então, bloqueia o desenvolvimento econômico, né? Isso que a Lavínia estava falando de mudar a cultura, né? Essa sua ideia de mudar a cultura. Queria saber se você acha que essa educação ambiental nas escolas ainda tá, assim, você deixou bem claro que ainda tá fraca, mas você acha que ela tá bem superficial mesmo? Bem superficial mesmo. Tipo, bem precária mesmo. Você acha que deveria ser uma iniciativa dos professores, do material? Não, eu acho que não é dos professores, porque os professores eles falam na sala de aula o máximo que eles podem. Então não é uma coisa de professor. Não posso te dizer que é uma coisa da escola, porque as escolas elas pensam todas iguais. Eu acho que é uma cultura do país. Precisa mudar uma cultura do mundo. Nossa, isso que é o mais A difícil, doutrina né? do mundo, né? Sim. É um negócio que já tá enraizado há muito tempo, desde Tá? que Então o ser não é humano uma tá coisa de aqui. professor, de escola, essa escola. Não, é uma coisa porque uma escola muda, né? A gente vem pra cá, vocês têm árvores, tal, é diferente da outra escola que eu dou aula, que eu moro em São Paulo e tal. Ela faz a diferença aqui, mas ela faz a diferença aqui, ó. A gente tem um mundo inteiro, vários outros países. Então é mundial, é uma coisa mundial. Tá associado desde os nossos pais, nossos avós que estavam fazendo Nossa, isso, e a gente sim. não quebrou esse ciclo ainda, né? Isso. Uma coisa que já teve tantas mudanças já do pensamento, e essa mudança foi deixada de lado. E que já impactou, né? A gente vê os resultados, tá na nossa cara e... Olha, eu vejo de quando eu tinha a idade de vocês para hoje. Quando eu tinha a idade de vocês, a gente ia num supermercado e era saquinho de papel. Quando foi a primeira sacolinha, eu devia ter uns 17 anos, 18. Não, uns 17, 16, 17 anos. Era o máximo, porque não ia rasgar. Era tão maravilhoso, a gente ia no supermercado Era e tipo não de ia papelão rasgar. antes? Era Aquelas de saco de papel. Não ia rasgar. E só que ninguém pensou, e nem eu naquela época, né? Ninguém pensou no que isso ia impactar para o meio ambiente. Depois de 20 anos. Os refrigerantes eram em garrafas de vidro. Quando começou a de plástico, que a gente não tinha que devolver a garrafa, nossa, que maravilha. Só que a gente não pensou. É porque o plástico facilitou muito a vida das pessoas, né? Do meio ambiente. E hoje a gente já vê que está voltando algumas garrafas de vidro, as sacolinhas são... Eles tentam fazer biodegradável, mais fininhas, enfim. Porque impactou durante esses anos, esses 20 e tantos anos, quase 30 anos, impactou 30 anos, né? E é um curto período de tempo, se você for parar pra É um pensar. curto, você imagina? Não Você é? imagina daqui 30 anos se a gente Nossa. não tomar consciência. Não vai Já tá existir vivo ainda, mais. né? Detalhe. Realmente. E E o que você acha que são hábitos simples, assim, que a gente pode mudar no dia a dia pra melhorar tanto a nossa saúde, quanto o meio ambiente? Porque também é uma consequência, né? Olha, Parar de usar a plástico. nossa saúde é parar de comer ultraprocessado. Sabe essa bolachinha que você adora? Ai, Mas eu daí amo. Ai, é gente, complicado, uma né, traquinas. Carla? É comer, ao invés de comer uma bolachinha que você gosta, comer uma fruta. Olha, existem estudos que cânceres, alguns tipos de cânceres, eles vêm principalmente da alimentação com ultraprocessado. Por isso que hoje a gente mudou lá para o Guia Alimentar da População Brasileira, onde fala sobre o processamento dos alimentos. Então, é ter uma alimentação mais saudável. Uma coisa que essa geração faz, que a minha não fazia, é exercício físico. Né? Vocês já vêm com essa coisa da academia. Na minha época, a gente não tinha isso. Então, eu faço academia na força do ódio. Porque não é uma coisa que veio da minha época, né? Eu tenho quase 60 anos. Não é uma coisa que veio da minha época. Na minha época, quem fazia academia era modelo, gente que trabalhava com o corpo, né? Que precisava desfilar e tal. Eram poucas academias quando eu tinha a idade de vocês. Hoje isso já mudou, porque exercício físico é fundamental. Né? Agora, para preservar o meio ambiente,
Eu acho que é mudar a cabecinha do seu amiguinho quando ele tem uma cabecinha ruim sobre o meio ambiente. Porque não tem, sabe, para mudar o meio ambiente, claro, a gente tem algumas coisas para fazer e melhorar, não usar canudinho de plástico, não usar papel. Ai, gente, Copo desculpa, mas de é plástico. muito ruim aquele canudinho de papel, meu Deus. Ai, gente, Ele Mas tem derrete canudinho, inteiro. mas tem Meu canudinho Deus. de metal. É verdade, esse é bom. Mas esse é bom. se me darem um pra tomar, beleza. Leva na mas- bolsa, pega um canudinho, vou sair, vou tomar um suco, Aham. enfia na bolsa, leva Sim. na bolsa. Não, e essa é toma. uma ótima alternativa. Agora, o de papel é muito ruim. Não, Por é isso, muito é o que eu falo pra vocês, por isso que é cultural. Ai, mas aquele canudinho de metal, meu Deus. Leva na bolsa. Ó, indireta aqui Você não pra põe gente. batom na bolsa? Põe um canudinho. Ah, mas daí cansa, né, Carla? Daí você fica mais cansada ainda, não Então, dá. aí Olha, Cansada. Toda hora fica... Tá vendo? É esse tipo de pensamento que faz o meio ambiente estar tão ruim assim. Não pensem assim, crianças. Usem o Canudinho de de alumínio. papel, por favor. Alumínio E de não, metal. De alumínio. E é esse pensamento, né, de você ficar cansado toda hora. E desde o início não, lá e é a da- facilidade, a praticidade. Ai, não, vou colocar, tem lá um canudinho. Exato. Tem a sacola de plástico. que Não, vai e é ficar muito esse rasgando. pensamento, tipo, pra que eu vou fazer isso? Tipo, só eu não vou mudar, entendeu? Então, pra que eu vou ter que usar o canudinho de papel, o Então, mas canudinho aí, de ó, metal. uma pessoa pensa assim, aí você convence teu amiguinho a pensar Exato. assim também. É. E aí o teu amiguinho convence outro amiguinho, que convence o outro amiguinho, e é só assim. Porque é só a gente fazendo e achando, não, só eu tô fazendo, a gente não vai mudar nunca nada, né? Sim. É verdade. Posso fazer uma pergunta assim que meio nada a ver, assim? Pode. Mas eu tenho Nenhuma curiosidade pergunta nada a porque ver. eu não entendi. Muita gente tá falando de microplástico e eu não sei de onde sai. Tipo assim, como é que o plástico fica micro e vai do nada pras águas, assim? Então, primeiro quando você joga plástico em água, hoje a gente falou de poluição de água. Uhum. Quando a gente joga o plástico na água, a força da água vai quebrando aquele plástico. Ele vai se ressecando, ele vai quebrando e ele se transforma em microplástico. Com a mudança ambiental, né, de temperatura, o que antes, por exemplo, tava só naquele espaço, Sim. com essa mudança climática, Vai se ele vai para espalhando. outro espaço. E aí você encontra um peixe lá num lugar inabitado que está com plástico. Eu acho isso muito louco, porque às vezes eu fico... Então, assim, é muitas coisas, né? É a poluição da água, é a poluição do ar, é a poluição de tudo. Fala, desculpa, te interromper. Não, eu só ia falar que eu realmente acho isso... parece que o ser humano ele se esforça pra destruir as coisas, né? Que é uma coisa que... Olha, tem uma coisa que... Tem um episódio que eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar do Átila e Amarino, muita gente não ouviu. Ele já gravou no Nerdologia. Eu ia falar do Nerdologia. Eu usava o Nerdologia antes dele ser famoso, porque agora ele é mais famoso, e depois do Covid ele ficou mais famoso, porque ele é um cara competentíssimo e tal. E na época, que ele não era famoso ainda antes da pandemia, eu usava o canal dele, Nerdologia, para mostrar algumas coisas para os meus alunos. Inclusive, eu falei que eu ia passar para vocês Sim, aula que vem. Tem um episódio 13 do Nerdologia, Tô anotando. que ele fala, ele transforma os 4,5 bilhões de anos da Terra em um ano, para mostrar o que cada coisa durou, como ela foi criada, Nós estamos no último dia do ano e no último segundo do último dia do ano, a gente destruiu praticamente metade do planeta. Nossa, que interessante. É muito interessante. É Uma muito escala interessante. proporcional, assim, né? Isso, porque aí a gente tem ideia do que a gente está fazendo. Então, é tudo Então, devagar. assim, tudo estava antes, a gente foi a última coisa. E sendo a última coisa, a gente destrói tudo. A gente dizimou algumas espécies desde que o homem apareceu, extinguiu várias espécies, né? Então, porque o homem, ele tem uma coisa de achar que ele é o mais importante do planeta só porque ele pensa, não, todas as vidas são importantes no planeta. E Carla, mudando novamente de pensamento, a gente falou sobre pesquisa, falamos sobre preservação ambiental e a genética.
como você acha que, tipo, os estudos brasileiros ou mundiais, assim, da genética impactaram a forma como a gente enxerga a vida, mas não só a vida é como, é lá da mãe, o pai, a vida como um todo. Como você acha que impactou? Olha, eu acho que hoje a genética, a partir do sequenciamento do DNA humano, a partir daí só evoluiu. Hoje a gente consegue tratar algumas doenças, até como cânceres, com acompanhamento genético. Hoje você tem aquele exame que você faz, passa um cotonete no nariz, manda lá para o laboratório, e aí dali 2 meses ele volta. Agora, não, deve ser menos, 2 meses era alguns anos atrás, agora deve ser, sei lá, 1 mês, tá de volta. Na pandemia tinha esse teste, né? E aí você sabe que doença que você pode ter predisposição a ter geneticamente, você sabe tudo. Então você vai sempre ficar de olho para aquilo que você sabe que tem, a idade que tem e tal. Outras terapias gênicas, né? Você mudar a genética ali para tratar doenças que a gente não tinha, doenças que conseguiam ser tratadas com isso. Hoje a gente consegue. Ainda é uma coisa muito cara. Não é todo mundo que tem condições. Mas quem tem condições já está fazendo. Então isso é importante, né? Eu acho super importante. Esses tratamentos gênicos, né, que você falou. Você tem algum exemplo? Só pra gente ter uma ideia. De tratamento gênico? Só pra gente ter uma ideia. Assim, Tem tratamentos gênicos de câncer já. Tem tratamentos gênicos de câncer já. Alguns tipos de cânceres, né? Não vou me lembrar agora qual. Posso até depois falar para vocês. Como é que eles fazem isso? Tipo, eles cortam um trecho de DNA que... não sei, porque aí é uma pesquisa muito, que não está na minha alçada. Mas é com genética. Terapias gênicas, medicamentos a gente tem, né? Então, vamos lá, falar de tecnologia gênica a gente já tem há muito tempo, que é a insulina, algumas coisas que a gente faz com bactérias e corta lá um trechinho, coloca tal. Mas eu estou falando de terapias mais efetivas, para doenças mais... Apesar que essas também são efetivas, óbvio. Mas para tratamentos que antes não tinham, né? Como tratar, isso também está sendo bem legal, eu acho, assim. Bem produtivo. Tem muita coisa ainda para estudar, mas tem muita coisa acontecendo também. Não posso te falar um tratamento, que aí é com o médico. Não me vem na mente agora também. Pode ser até que, quando eu sair daqui, eu vou falar, putz, podia ter falado daquele tratamento. Sempre a gente fica pensando, né, nessas outras partes, né, que esqueceu depois do episódio. Acho que a gente podia ir um pouquinho mais pra ela agora? Vamos começar storytelling, então. Storytelling. Vamos ver Storytelling. Pra perguntar um pouquinho mais sobre você. Pode, claro. Carla cansada. Carla, por que você é cansada, Carla? O que você passou durante sua vida? Ela. Olha, na verdade eu não sou cansada, é que eu tenho uma rotina muito difícil. Eu trabalho em dois empregos, né? Um em São Paulo, onde eu moro, e outro aqui em Boituva. E onde eu trabalho, em São Paulo, eu trabalho 12 horas. Meu Deus. Então eu trabalho 3 dias da semana, 12 horas, entre as 7 da manhã e sai às 7 da noite. Tenho só um intervalinho do almoço. Só que o professor, ele não trabalha só quando vai para a escola. Ele trabalha em casa, ele trabalha de final de semana. Não. Quem que não fica cansado assim, né? Então, quando chega o meio assim, do trimestre, quando se começa a prova, é insano para quem trabalha muito, né? E a gente fica cansado. E aí eu achei sensacional vocês, o Carla cansada, porque quando eu vou corrigir lá o terceiro, C de Carla cansada. Lavina, dá um contexto, porque a gente não pegou Gente, é o seguinte, dia, assim. a gente estava corrigindo exercícios, porque a gente fez os exercícios lá da apostila e a gente estava corrigindo. E daí sempre que, A do quê? Entendeu? Daí a gente fala alguma coisa que comece com A. E daí ela mesma falou, quando foi C, ela mesma falou assim, C de Carla cansada, gente. Eu amei. É incrível. Eu achei sensacional. C de Carla cansada. E aí, quando era C, eu falava Carla cansada. E aí, eles foram corrigir de outra matéria, a Gabi que me contou, né? E aí, o professor falou, é C. Aí a Gabi falou, de Carla cansada. E aí ficou. E o professor não entendeu nada. E os professores, não fala assim, porque ela pode ficar chateada. Mal sabia eles que eu comecei com C de Carla cansada. E você adorando. Achei sensacional, gente. Eu ri tanto hoje. Agora eu só falo assim, C de Carla cansada. C de Carla cansada. E você já tem essa carreira há muito tempo, né, na biologia? Eu sou bióloga há 22 anos. E teve algum momento que você percebeu que a biologia estava bem envolvida com quem você é?
Ou foi eu acho que desde uma sempre. coisa muito... Gente, vou contar uma coisa. Eu sempre quis ser bióloga, desde que eu tinha 9 anos. Quando eu tinha 9 anos, tinha uma série, vocês nem vão saber o que é isso, mas quem tem, sei lá, a avó de vocês estão... Sério? Eu sei. Não era a série que a gente chamava. Ah, tá. Mas série agora, né? Mas eu falo série pra ficar moderna. Era uma série que chamava O Homem do Fundo do Mar. Uou. É tipo um documentário? Não, era uma série. Como se fosse uma série. Novela. E aí, ele tinha quase... Era um homem que quase... Já deve ter morrido o ator até. Que ele quase morreu afogado. E aí, ele ficou meio peixe, meio homem. Gente, E tinha uma bióloga que ficava examinando as células dele. E aí eu olhava e falava, quando eu crescer eu quero ser que nem essa moça. Vou ser uma bióloga. E aí eu tinha 9 anos e sempre foi isso. Eu sempre pensei, eu quero fazer biologia. E foi uma coisa desde que eu era criança. Eu gostava de entender as coisas, né? O mundo, tudo. Eu queria fazer muito. E fui. A princípio, quando eu fui fazer faculdade, eu não queria de jeito nenhum dar aula. Quando eu era criança, nem de escolinha eu brincava. nossa. Odiava. E aí eu falei, eu quero fazer pesquisa. Fiz lá biologia. Aí comecei com iniciação científica no Instituto de Pesquisa Energética Nuclear, com células com marcador radioativo. Depois eu fui fazer... outra iniciação científica na USP, com uma doença genética. Depois eu fui para a Unifesp, aí eu comecei a fazer meu mestrado e fiz na UFABC, né, com o vírus da raiva. Mas quando eu comecei trabalhando em laboratório, né, fazendo essas coisas de laboratório. Só que era todo santo dia a mesma coisa. Sabe aquela coisa, todo dia você não pode conversar quando você está dentro do laboratório, porque DNA, essas coisas, são tudo, é muita atenção que você tem que ter. E aí eu fiquei pensando, será cansada? que é isso mesmo? Aí fiquei cansada daquela situação. Será que é isso mesmo que eu quero? Aí eu tinha uma amiga que falou, por que você não tenta dar aula? De repente é legal, você vai gostar. Naquela época, há 20 e tantos anos atrás, eu fui lá e levei um currículo numa escola que era perto da minha casa. Eu morava em Guarulhos. Não tinha e-mail, gente. Faz tempo. Eu levei o currículo lá e deixei. A gente deixava com as pessoas que ficavam, recepcionista, né? Me chamaram para fazer uma entrevista e tal. Uma freira, inclusive. Para combinar, que eu estudei em colégio de freira e de padre. Acho que para combinar, o meu primeiro emprego foi num colégio de freira, de professora. Aí... ela falou, eu quero dar oportunidade para o novo e tal. E eu fui dar logo aula para o ensino médio, nem para começar no fundamental, mas foi logo no ensino médio. Quando eu entrei, que eu dei a primeira aula, eu disse, é isso que eu quero. Sabe assim, foi uma coisa que eu saí da sala de aula e falei, nossa, é isso que eu quero. Ai, que fofa. 22 anos. Ficou assim. Ai, gente, que emocionante, me emociona. Nossa. Essas histórias. Você fica rica, não. Não, Mas você é um fica rica de sacrifício, né, coisas que que tem o que fazer. dinheiro não paga. Ai, que Ai, fofa. lindo, Amei. É verdade. Eu ensino muita coisa, mas eu aprendo muita coisa com os meus alunos. Então, eu levanto cedo e vou trabalhar. E eu sempre falo para os meus alunos o quanto eles são importantes para mim. Porque eles são. Ai, para, Carla. É verdade. A gente se emociona. Mas é verdade. E aí eu sou professora por escolha. Não por falta de opção, mas por opção. Falam, E aí eu trabalhei em algumas coisas de pesquisa, Tá sempre e impactada. tal, mas hoje é o que eu amo fazer. Eu vou me aposentar e eu fico pensando, gente, será que eu vou conseguir ficar sem dar aula? Acho que não vou, talvez dê menos aula, mas não trabalho 12 horas e fico cansada. Seja uma Carla descansada. Ai, meu Deus. Mas, Carla, que eu ia fazer uma pergunta. Pode fazer a pergunta aí que eu esqueci. Ah, tá bom. Obviamente. Então, eu queria perguntar uma coisa que você estava falando, né? Que, assim, pelo que eu consegui perceber, pelo menos do jeito que você falou, que o seu período que você mais gostou de se envolver com a biologia foi dando aula. Sim. Mas no período do seu mestrado, assim, qual que foi
Você falou que foi de raiva, o que você Eu pesquisou sobre? era uma pesquisa sobre o vírus da raiva em morcego que vinha do Rio Grande do Sul, porque é muito específico as coisas, né? No estado. Então tem muita raiva hoje por conta de morcego. O morcego é um reservatório de raiva. E aí eu fiz um estudo sobre os morcegos com raiva que vinham para São Paulo, mas eram do Rio Grande do Sul. É mais ou menos isso. É uma coisa meio complicada de se entender. Mas é mais ou menos isso, né? O quanto de morcego que vem de outro estado para esse estado para transmitir raiva para os animais, enfim. Porque hoje morcego é o maior transmissor de raiva do Brasil. Eu amo E qual área da biologia que você mais gosta? Quando eu comecei, eu queria ser cientista de células, de DNAs e tal. Hoje a parte que eu mais gosto é ambiental. Eu acho que se eu tivesse me formado hoje, era na parte de ambiental. Seria um ambientalista, Mas com fazendo o que certeza. exatamente? Pesquisas na área ambiental? Pesquisas na área ambiental, preservação de ambiente, educação. É exatamente a área a frente que você dá Isso. pra gente. Eu ia fazer educação ambiental, todas essas coisas. Ia me dedicar muito mais, porque agora eu dou aula tal, mas eu não tenho mais, né, assim, pique de fazer pesquisas e tal, né? E você acha, assim, você prefere essa parte ambiental, mas você acha que é por causa das mudanças que estão tendo hoje em dia? Não, eu acho que a mudança que sempre teve foi em um mim encanto? mesmo. A mudança que teve em mim. Em você? De notar de amadurecer e perceber que a gente tem outras formas de vida, a gente tem outras coisas que é muito mais importante do que só querer ser e ter. Tanto que é o que Não você sei. mais fala na sala é que a gente não tá nesse mundo sozinho, que a gente tem que cuidar dos bichinhos também. Os bichinhos. De todas as vidas, não é só dos bichinhos, uma bactéria também, de tudo, Tem que cuidar. né? A gente é um ciclo e a gente só está inserido nesse ciclo com todos os outros seres, né? Eu acho que é a mudança em mim mesmo que me fez gostar mais dessa área hoje. Ai, gente, esse episódio foi lindo. Esse episódio, Emocionante. gente, foi lindo, gente, mas infelizmente a gente vai ter que acabar. Ai, Já eu queria- deu o nosso time. Alguma última pergunta? Alguém? Quer aproveitar? Só que eu queria saber como que faz pra ter aula com ela, que ela é muito fofa, gente. Adorei. Vai ter que esperar, minha filha. Não, tenho com o Matheus. vai ter que esperar. Que Você tá- tem episódio dele com ele. Tem episódio aqui né? também. com nosso Ai, mas o querido Matheus também é um Matheus. fofo, né? Ai, Vamos eu- combinar. Gente, eu adoro viu? Matheus. Ai, ele é gente, fofo. Ele é Eu apaixonante. querido, sério. É muito legal. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse episódio maravilhoso. Me ajudem. Inspirador. Se tá. inscrevam. Ativa o sininho. Instagram. Gente, vai lá no Instagram. like. É uma belezinha o nosso Instagram. Vai lá, dá uma conferida nas coisas que a gente faz. A gente sempre tá postando. É @Ninho das Feras, né? Ninho das Feras. Né? Tá na É isso descrição. aí. O Esgura coloca, Olha, né? YouTube. YouTube aqui. Curte, Dá like. comenta, Dá like, inscreve. compartilha, né, pra propagar Ativa o a sininho. educação ambiental, né, Carla, que a gente Sim. precisa exatamente. E eu queria te dar uma lembrancinha dos nossos... Do Ninho das Feras Do Ninho mesmo. das- Ai, É só pra você lembrar da gente quando você estiver lendo seus livros de biologia, ou marcando a mochila. Marcando. É um mero Marcando. presente, mas E combina é com a todo sua o coração. camisa. E combina É verdade. com a sua camiseta. E com a TV. E a barra da calça. A barra que da você calça mesma que fez. eu mesma. Você fez. A gente tem que mudar, reutilizar, né? Exato, Isso aí. que Nossa, exemplo de E eu mulher, faço né, isso minha comigo. gente? Que adianta eu ficar falando pra todo mundo fazer isso, eu mesma não faço. É um exemplo mesmo, né? Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima e fui! Tchau, gente.